gente. Felipe aqui mais uma vez. E o bacana da aula de hoje é que a gente vai conversar um pouquinho sobre toda essa ideia de empreender, né? A gente fala que não é abrir empresa, que você consegue empreender onde você estiver, até mesmo na empresa que você trabalha. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Você pode ser uma startup ou criar um tipo de startup ou uma área de inovação baseada no modelo de startup dentro da empresa que você trabalhará, tá? Então, para você ter o mindset, a ideia, toda a capilaridade de uma startup, você não precisa abrir necessariamente uma startup, criar uma startup a partir de um CNPJ de uma empresa. Você pode fazer isso dentro de uma empresa que já existe, já está consolidada, uma empresa que já tem um business, que já tem um produto, um serviço, e você pode criar inovações e maneiras novas ou produtos até novos dentro dessa empresa, tá? Então, a ideia hoje é como criar startups dentro de uma empresa, ou como inovar dentro de uma empresa. Esse é o tema de hoje. Eu vou compartilhar aqui, como já é de costume nossa apresentaçãozinha. E vamos lá, né? Bom, o que a gente chama de Start Flyway, né? Que é como é que está funcionando a economia hoje, tá? Transferir um pouquinho para cá. Bom, a economia está crescendo de maneira tão rápida, tão exponencial, a partir de novas tecnologias, né? E essas novas tecnologias, elas fazem com que nós tenhamos novas economias, novas formas de fazer negócio, novas necessidades, tá? E essas novas economias ou novas possibilidades de mercado, elas fazem com que nós tenhamos novas maneiras de gerenciar, criar e tocar esses negócios, né? Então, você tem um ciclo de, a partir do momento em que eu tenho novas tecnologias, surgem novas economias, novas maneiras de gerenciar, que puxam novas tecnologias para poder gerenciar melhor, surgem novas possibilidades de economia, novos negócios, novas maneiras de gerenciar e assim por diante, tá? Sendo que esse gerenciamento está muito baseado no que a gente chama de lifelong learning, ou seja, a ideia de aprendizado constante, sempre, que é mais ou menos o que você está fazendo agora, e precisa continuar fazendo isso ao longo da sua vida, tá? Seja o que você fez de universidade hoje não vai servir para sempre da sua vida, você vai ter que continuar fazendo novas coisas, estudando o tempo todo, porque essa economia é cada vez mais volátil. Inclusive, é importante que você entenda que esse mundo é um mundo em constante transformação, muito por conta de quê? Do crescimento e do surgimento de novas tecnologias. Bom, diante disso, vamos supor que você trabalhe dentro de uma empresa consolidada, uma empresa que já existe. Como que você inova dentro dessa empresa? Como você cria novos business, novas possibilidades, novos mercados, novas maneiras dessa empresa ganhar dinheiro ou novas formas dessa empresa fazer a mesma coisa de maneira diferente? Como é que você faz isso, tá? Depois eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Bom, primeiro você precisa ter um mindset, ou seja, ter a cabeça, ter o raciocínio de uma startup. Aquela ideia de levantar uma hipótese, eu tenho uma ideia, mas não sei muito bem como. Você precisa buscar a validação dessa ideia através de pesquisas, principalmente com os customers, ou seja, os clientes que vocês já possuem, um nicho de clientes que poderiam ser as pessoas que você poderia usar para fazer essa pesquisa. Aí você cria uma ideia de negócio, né? Um produto já um pouco validado, que tem uma possibilidade de crescimento, e aí você consegue depois escalar isso. Ou seja, ter esse mindset de startup é importante, mas isso aqui, a ideia da hipótese e da validação, são as duas bases importantes para que você consiga, de fato, colocar esse mindset de startup para funcionar. Isso é muito importante, porque se você não fizer isso, você vai ser engolido pelas novas tecnologias, as novas economias e as novas maneiras de gerenciamento desse negócio. E isso vai fazer com que você não consiga inovar. E essa empresa nunca vai ser inovada, vai ser engolida pelas novas tecnologias e novas maneiras de fazer negócio, tá? Então, assim, é importante que você entenda que ter esse mindset de startup a partir da ideia da hipótese, da validação, é fundamental para que você consiga fazer com que
você consiga propor novas maneiras, novos mercados, novas formas e criar um novo business dentro da empresa que você atua. Bom, é importante também que você tenha o que a gente chama dos 6Ds da exponencialidade, que vai levar essa sua ideia a trazer um negócio exponencial de grande faturamento para essa empresa que você trabalha. Então, a primeira ideia é a digitalização. Então, normalmente, você vai propor algo digital, algo inovador, que vai trazer uma maneira diferente de fazer o negócio através dessa digitalização e que vai ser, nesse primeiro momento, talvez decepcionante para você. Por quê? Porque as empresas elas têm uma dificuldade muito grande de se abrir para novos negócios, novas maneiras de fazer. E aqui está a Kodak, por quê? Não sei se você já ouviu falar da Kodak. A Kodak foi a maior, não uma, né, mas a maior empresa de fotografia do mundo, tá? Até muito pouco tempo, sendo que ela estava focada em filmes em que você revelava. Não sei se você já ouviu falar disso. As pessoas tinham um filme que era uma espécie de negativo, tá? Uma fitazinha. Essa fitazinha capturava a imagem e depois você revelava. O que era isso? Passava por um processo de laboratório onde você trazia essa imagenzinha que era dentro de uma fitinha escura, marronzinha escura, e você imprimia nos tamanhos que você queria a fotografia. Não sei se você já viu fotografia impressa, tá? As pessoas mais velhas como eu sabem muito bem. E eu não sei se você sabe que a, a, a fotografia digital ela surge dentro da Kodak, dentro de um laboratóriozinho da Kodak. O rapaz falou: eu criei essa aqui e tal. Era uma fotografia ainda, né, pixelizada, feia e tal. E os grandes diretores da Kodak falaram: ninguém vai querer ver fotografia em computador, tá maluco? As pessoas querem a fotografia, querem pegar. E não levaram à frente esse projeto, e depois a Kodak foi simplesmente avassalada, quebrada pela fotografia digital, inclusive perdeu completamente seu domínio. Antigamente, as empresas, as grandes corporações, dominavam o mercado por 100 anos, 70 anos, 80 anos. Hoje, grandes corporações dominam no máximo 10 anos, 15 anos, isso se não se inovarem, se não tiverem o startup mindset, ou seja, se não tiverem essa cabeça de inovação, essa cabeça de disruptar o tempo todo, tá? E aí, como eu já falei, você precisa ser disruptivo, você já pensar em algo que ainda ninguém pensou. A ideia de desmaterializar, ou seja, usar cada vez menos a ideia do físico e para cada vez o mais digital, para que você consiga cobrar com um valor mais baixo, permitir que mais pessoas tenham acesso a esse produto, e aí você consegue exponencializar. Olha aqui a curva exponencial. Então, quanto mais você que trabalha que vai trabalhar dentro de uma determinada empresa tiver essa cabeça de startup, você vai poder propor novas formas, novas maneiras dessa empresa fazer aquela coisa, aquele serviço, ou até propor um novo serviço, um novo braço dentro da empresa que não existe, tá? E a ideia aqui é a seguinte, né? Você não vai conseguir vencer o Barcelona no Camp Nou, mas se você trouxer o Barcelona para jogar num campinho desse aqui de terra, de repente você consegue vencê-lo. Como assim? O que você está querendo dizer com isso? Se empresas que são menores, que são médias, não tiverem essa cabeça de startup, não tiverem essa cabeça de inovação, não tiverem essa mente aberta, elas nunca vão vencer as grandes corporações, você nunca vai conseguir dominar essas grandes corporações. Ou se você for uma startup e não buscar inovação, você nunca vai vencer uma grande corporação. Você tem que trazer essa corporação para o mundo onde você joga, disruptivo, inovador, porque senão você não consegue vencer. Se você tentar fazer o que eles fazem, do jeito que eles fazem, eles vão ganhar de você. Essa é a ideia. Ou seja, você não pode ser apaixonado, a empresa que você trabalha não pode ser apaixonada pela maneira como ele faz. Ele não pode ser apaixonada pela solução que você dá hoje. Por quê? Porque ele precisa focar em resolver o problema do cliente. Ou seja, se a maneira que eu criei para resolver o problema do meu cliente hoje
resolve, mas amanhã não mais, ou não vai resolver amanhã, como, por exemplo, a Kodak, ela se apaixonou pela solução, a foto impressa, mas ela não se apaixonou ou ela não focou na necessidade do cliente. O que o cliente quer? Ele quer poder garantir a lembrança daquele momento. A fotografia nada mais do que é isso, ou seja, garantir a lembrança, guardar um momento importante que eu vivi ou que eu estou vivendo. Então, assim, eu não preciso da fotografia impressa para isso, necessariamente. Eu quero poder lembrar, eu quero guardar de algum jeito. Então, a Kodak se apaixonou pela solução e não em resolver o problema do cliente. Se você tiver essa cabeça, você nunca vai ter a cabeça de startup, você nunca vai inovar e você nunca vai conseguir fazer com que a empresa que você trabalha seja inovadora. Tá? Então, alguns exemplos, né? A Uber, o objetivo dela era levar o cliente do ponto A ao ponto B. Ela começou com carro, só que ela percebeu que ela não precisava focar só em carro. Se o objetivo dela é levar o cliente do ponto A para o ponto B, ela não está apaixonada pela solução do carro, ela está apaixonada por levar o cliente do ponto A para o ponto B, ou seja, foque em resolver o problema do cliente. Então, ela já criou patinete, tuk-tuk, bicicleta, barco e, em algum momento, ela vai usar drones de transporte de pessoas. Por quê? Porque ela está focada em resolver o problema do cliente. Qual é o problema do cliente? Sair do ponto A para o ponto B, deslocamento do ponto A para o ponto B. E não a solução dada inicialmente, que é a Uber. Tá? A Vitacom era uma empresa de aluguel de apartamentos, compra e venda de apartamentos. Tá? Em algum momento, ela percebeu que as pessoas elas estão ficando menos tempo nas empresas, as pessoas estão se deslocando, estão trocando de empresa de maneira muito mais rápida, ficam 2, 3 anos e mudam, às vezes mudam de cidade, e as pessoas não queriam mais comprar esse apartamento. Então, ela criou essa startup dentro da empresa dela, chamada Housee, em que é a sua casa on demand, ou seja, você paga um valor e você pode utilizar diversos apartamentos em lugares diferentes, onde você estiver, onde você desejar. Então, é uma nova maneira de você criar o mesmo produto. Ou seja, vamos lá, qual é a solução que eles queriam? O que a Vitacom queria? Ter um lugar para as pessoas morarem. Mas, antigamente, qual era a solução? Compra e venda. E agora? Não mais compra e venda. Você tem uma casa on demand, ou seja, disponível a partir... sendo disponível para você, estando disponível para você, onde e quando você precisar. Ou seja, você continua dando às pessoas um lugar para elas ficarem, um lugar para elas morarem, mas não com a mesma solução. Ou seja, resolva o problema do seu cliente. E grandes corporações precisam ter a cabeça de startup, tá? Como, por exemplo, a Google. Tá? A Google ela estimula que 20% do tempo de todos os funcionários, de todos os colaboradores da Google, seja em criar novos produtos. E foi assim que surgiram todos esses produtos aqui, que foram descartados, mas foi assim que surgiu o Gmail, foi assim que surgiu o Google Ads, que hoje é uma das soluções que mais traz dinheiro para a Google, que são os advisors, ou seja, são os anúncios. O Google Ads hoje é bastante utilizado por muitas empresas, por quase todo mundo que anuncia na internet. Ou seja, foque em gerar soluções para os seus clientes e estimule sempre, ou esteja estimulado a fazer isso. Agora, esteja preparado para que a sua empresa ela não aceite, como, por exemplo, a Kodak, mas insista, foque em insistir, foque em demonstrar como isso pode ser inovador, dê exemplos de empresas que fazem isso e tenha essa cabeça. Entre na empresa e esteja onde você estiver, tenha a cabeça de startup, ou na sua própria, ou na empresa que você trabalhar. Então, resumindo, você precisa ter um mindset startup, ter a ideia da tentativa e erro, do aprendizado rápido, o curto prazo versus o longo prazo, ou seja, você precisa estabelecer ações de curto prazo para alcançar o longo prazo, ter um entendimento do problema interno para que você consiga ter o processo externo e para que você não caia na canibalização, ou seja, para que você não entre nesse processo de guerra por guerra do mercado, você tenha uma estratégia e você não seja canibalizado, seja dominado por grandes corporações. E você só não vai ser canibalizado, só não vai ser dominado por grandes corporações
se você tiver esse mindset de startup, que é o quê? A inovação sempre, a busca pela solução do cliente, ser disruptivo, buscar fazer diferente, buscar se adaptar àquilo que o cliente deseja, beleza? Então, é possível você ter um mindset, você ter uma maneira, uma cabeça de startup e inovar dentro de uma empresa, não necessariamente abrindo uma startup, beleza? Isso faz parte de todo o pensamento e projeto de empreender que a gente vem discutindo em todo esse curso, ok? Espero que vocês tenham gostado, que essa aula tenha ajudado. Nós nos vemos numa próxima. Um abraço do Felipe. Tchau, tchau.